Salve, salve, Mauro Moraes. O tema do vídeo de hoje é intolerância em todos os aspectos. Infelizmente, hoje a gente vive num país que as pessoas elas não respeitam as opiniões dos outros, né? Tanto em termos de se expressar, em termos religiosos, em termos políticos, que eu acredito que faz muito mal a todos nós. Eu não tenho o direito de dizer o que para mim é certo, que a outra pessoa tem que aceitar, e muito menos a pessoa tem que fazer isso. E infelizmente, tanto na política como na religião, a gente está vivendo tempos difíceis, parece que a gente está vivendo em tempos medievais. Tem casos de pessoas que não se falam mais por causa da política, e tem casos de pessoas também que não se falam mais por causa da religião. A religião, ela tem papéis que eu acredito que sejam papéis coerentes na história da humanidade, e também tem papéis que fizeram mal à humanidade. Hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho religião. Eu me considero uma pessoa que eu não tenho religião, só que eu acredito em Deus e acredito em Jesus. Mas respeito você que não acredita, porque eu não sou intolerante religioso. E a maioria das pessoas hoje, elas seguem as religiões e aceitam tudo o que os seus líderes falam. Eu estava vendo um documentário faz um tempinho na Netflix de um cara que ele dizia que ele era Jesus. Um documentário que passou nos Estados Unidos, e tinha muita gente que acreditava nele e tal, fizeram até rituais aqui nos Estados Unidos e vieram para América Latina, morreram, enfim, na época foi uma manchete terrível nos anos 70. Porque tinha pessoas que eram intolerantes e acreditavam em tudo que as outras pessoas, que o líder falava. E hoje eu vejo muito isso na igreja evangélica. Na igreja evangélica, infelizmente, tem líderes hoje que eles conseguem ludibriar as pessoas, e até pessoas que têm um certo conhecimento, uma certa formação. Às vezes a pessoa vai pela comoção, pela fé, pelo luto, pelas dificuldades, e acreditam absurdamente em tudo que essas pessoas falam. E são exemplos de várias igrejas que a gente vê aí hoje. E o pior de tudo, que quando você conversa com essas pessoas não respeitam a sua opinião. Acham que o que elas seguem é certo. Nada é certo. Em sentido religioso ou sentido político, cada um tem uma interpretação. Tem coisas que está na história, que foram estudos de arqueológicos, estudos científicos políticos, que as pessoas não acreditam. Mas se baseie sempre em fatos. Eu sempre me baseio em fatos da história que aconteceu, do que a gente está vivendo no momento. Mas tem gente hoje que é muito radical. É muito radical mesmo. Eu acredito, falando sobre a religião, que ela tem um papel importante para as pessoas que precisam, papel de comunhão, de comunidade, de você fazer parte do mesmo segmento, onde as pessoas não vão beber, onde as pessoas vão cultuar, onde as pessoas têm o direito de expressar a sua fé. Mas tem muita gente que é alienada, que acha que a sua fé é a principal e que tem que botar de goela abaixo para outras pessoas. Eu acho que essas pessoas estão carentes de respeitar os outros. Vivemos num país laico. Vivemos num país onde as pessoas podem ter liberdades religiosas, podem expressar da forma que acham interessante para elas e convém. Se eu não acredito em religião ou não, eu tenho que ter meu respeito. Se você acredita, você também tem que ter. Agora, você não pode me induzir a acreditar e achar que eu não vou para o céu porque eu não acredito.
Às vezes a pessoa, ela fala tanto de igreja, mas não muda o coração. Fica com raiva das pessoas, trapaceia nos negócios, mente, trai a mulher, trai o marido. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas que eu considero sepulcros caiados. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de cagar regra pra ninguém. E eu não gosto de dar uma de bom samaritano. Eu sou o que eu sou. Eu não preciso agradar ninguém. Eu não preciso fazer parte de um clã para ser aceito, não. Eu vivo o que eu acho interessante para minha vida, e todas as coisas que eu fico com o pé atrás, eu vou procurar ler e entender. Eu vou procurar conhecimento. Eu não vou ficar induzido porque um pastor, um padre falou e eu tenho que aceitar. Não, por que eu tenho que aceitar o que ele está falando? Não, eu tenho que procurar saber. Aí eu vou procurar a frio, racional, e ver se realmente, de fato, é o que condiz e o que é, se é importante para mim ou não. E eu vejo que as pessoas estão carentes disso, de conhecimento, de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, respeitando as opiniões dos outros e procurando. Se uma pessoa está falando uma coisa, rapaz, é isso mesmo, vamos procurar. Dá um Google aí. Mas tem gente que mesmo que dá um Google lá, tem dizendo que o pesquisador de tal coisa, você está dizendo que não é. Você não tem o estudo, você não tem o conhecimento, você não conhece. Você às vezes nem lê a Bíblia, interpreta errado, porque o seu pastor, o padre falou, você acha que é verdade. Então assim, a gente está vivendo em tempos complicados, em tempos intolerantes, onde tem gente que condena as outras religiões de matrizes africanas, onde condena o espiritismo, onde condena... A gente vive num país laico, que tem que ser respeitado. Hoje, a grande maioria dos problemas das guerras, e foram nos nossos antepassados há mais de 100, 200 anos, foi por conta de religião. Israel tem uma briga lá com a Palestina porque os muçulmanos, né, são islâmicos, os palestinos árabes, e os judeus acreditam só em Deus, são judeus. E eles não se respeitam. Uma intolerância entre ambos. Em algumas regiões da África, a intolerância contra os cristãos. Aí você vai na Europa, que é um continente onde só tem toda a classe intelectual, histórica, cultural da humanidade. E a Irlanda do Norte se separou da Irlanda do Sul, porque uma é igreja protestante, ou porque uns seguem a igreja protestante e outros seguem a igreja católica e se matam, jogam pedra uns nos outros. Será que o Deus dessas pessoas está a favor disso? Dessas intolerâncias que as pessoas têm? Então, saia da obscuridão, procure conhecimento, não vá em tudo que uma pessoa fala. Tem gente que é 24 horas assistindo essas coisas e não muda o coração completo. Que não pede perdão, que não tira a mágoa do coração. O que eu falo é coisa que eu não consigo entender das pessoas, entendeu? Às vezes a gente vai para a igreja, mas faz tudo diferente. Só passa 2 horinhas lá, fazendo culto, lendo o que o pastor fala, soletrando o que ele fala lá, ou o padre, mas quando sai de lá, não mudou absolutamente nada. Deus está preocupado com o interior da gente, não é com o exterior da gente, não. Ele está preocupado com o interior, do que realmente a gente de coração pensa, quem a gente é de verdade. Não seja um induzido não religioso, não. Não acredite em tudo que os líderes religiosos que só pensam em grana e manipulação para colocar o político dele de estimação lá no Congresso Nacional para fazer por eles, não. O lobby. Tenha um senso crítico. Não acredite em tudo, não. Não acho que tudo que uma pessoa está falando é verdade, não. Procure. Vá ver direitinho, pesquise. Porque eu acredito que vai fazer muito bem a você. Não aceitar tudo que as pessoas impõem de goela abaixo na sua cabeça. Você vai como Maria vai com as outras e acredita. Então compartilha aí. Se inscreve no canal. Isso foi um
um breve relato do que eu vejo hoje. Hoje eu fui pegar meu óculos, conversar lá, e a moça estava falando que ela não era evangélica e o cara não foi evangélico, agora tá na igreja, e ele discutindo. Ela disse que ele passou 40 anos falando mal e agora tá. E quer dizer que falando mal porque eu não sou, não sei o que e tal. Então, assim, as pessoas hoje brigam por isso, brigam por política, por esquerda e direita. Teve aquele caso do cara lá, né, do guarda municipal que morreu por causa de política e o policial penal perdeu a farda, tá preso, enfim, por conta de coisas que eles não têm um domínio e por conta de coisas que eles não querem tolerar. Eles são intolerantes. Então não sejam intolerantes. Tamo junto. Forte abraço.